Gente, então vamos lá. Essa questão número 3, ele está falando do avião, né? E aí ele dá aqui os tamanhos reais do avião. Então, de comprimento horizontal aqui o avião tem 36 metros e de largura de uma ponta de uma asa até outra, envergadura, né? Tem 28 metros e meio. E aí ele quer passar esse desenho do avião para um papel, né? Montar o desenho do avião num papel, reduzindo, usando a escala de 1 para 150. Então, o que quer dizer a escala de 1 para 150? Quer dizer que cada 1 centímetro no meu desenho, na realidade, ele corresponde a 150 centímetros de tamanho real. Ou seja, é como se eu estivesse pensando em reduzir o tamanho desse avião em 150 vezes, para poder caber no papel, tá certo? E mais um detalhe, aqui ainda vai ter que ter uma margem de 1 centímetro, tanto na horizontal quanto na vertical na folha de papel, uma sobra de 1 centímetro na folha de papel. Então, qual é a minha primeira ideia? Vamos pegar esses 38 metros e colocar ele numa folha de papel. 36 metros e colocar ele numa folha de papel, né? Se eu pego 36 metros e uso a escala de 1 para 150 para reduzir esses 36 metros, qual é o tamanho que ele vai ficar? Então, a primeira coisa que a gente vai pensar aqui, deixa eu abrir uma folha nova aqui. A primeira coisa que a gente tem que pensar é que o 36 metros, para facilitar, como eu estou falando de tamanho de papel, se eu estou falando de tamanho de folha de papel, eu não vou usar a medida de metros, que ela não é adequada, né? Então, 36 metros, na verdade, eu vou usar em centímetros. Isso daqui é quantos centímetros? 3.600, concorda? Só de metro para passar para centímetro, você multiplica por 100, tá ok? Então, agora eu quero passar 3.600 centímetros para colocar no papel, sendo que a minha escala é 1 para 150. O que quer dizer isso? Então, eu vou colocar aqui no desenho, o tamanho no desenho e o tamanho real. Cada 1 centímetro no desenho corresponde a 150 centímetros reais. E o tamanho real que eu tenho é quanto? O comprimento do avião. A distância horizontal é 3.600 centímetros. Esse é o tamanho real. 3.600, então, corresponde a no desenho vai ficar de qual tamanho? X. E aí eu vou fazer essa regra de 3 aqui. Então, x vezes 150, 150x, 1 vezes 3.600, e aí eu vou dividir o 3.600 por 150, vai ficar quanto? Vamos fazer essa divisão aqui no 3.600 dividido por 150. Uma coisa que você tem que saber fazer é a divisão sem usar a calculadora, né? Então, vou cancelar um zero de cada um primeiro. Então, fico com 360 dividido por 15, né? Se tiver dúvida aqui, ó, 360 dividido por 15. Vou começar com 36. 2 vezes 15 dá 30. Sobram 6. Desce o zero, dá 60. E aí, 4 vezes 15 dá 60. Vai zerar. Certo? Então, aqui dá o quê? 24 centímetros. Ou seja, aquele tamanho horizontal que era 36 metros, na folha de papel ele vai se reduzir em 150 vezes, ele vai ficar com um tamanho de 24 centímetros, concorda? Só que aí você tem que lembrar que tem que ter uma margem de 1 centímetro para a esquerda e 1 centímetro para a direita, concorda? Então, o tamanho da distância horizontal vai ser 26 centímetros, ok? Então, beleza. Até aí, tranquilo. Agora eu vou fazer, então, a outra distância, né? Que ele falou que é quanto? 28 metros e meio. Para fazer, então, eu poderia fazer novamente a regra de 3, ou eu posso já fazer direto a divisão, que é passar isso aqui de metros para centímetros. Então, 28,5 metros vai ser igual, se eu multiplicar por 100, 2.850 centímetros. E aí, como a escala é 1 para 150, quer dizer que o tamanho real é 150 vezes maior que o tamanho do desenho. Então, já vou fazer direto a divisão. 2.850 dividido por 150. Você faz aí no papel, mas fazendo aqui na calculadora, 2.850. Opa, a calculadora está em 50 dividido por 150. Aí você vai chegar no 19. Então, se eu fizer aqui 2.850 dividido em 150 vezes, você poderia fazer a regra de 3, isso aqui vai dar 19 centímetros, né? 19 centímetros. Só que aí lembrando, o 19 centímetros tem 1 centímetro de margem para cima, 1 centímetro de margem para baixo. Então, o tamanho da folha de papel na
vertical tem que ser no mínimo 21 centímetros. Ou seja, a folha de papel tem que ser de 21 centímetros por 26 centímetros. E aí a resposta que corresponde aqui seria a letra D, questão 3, letra D.